Oi, pessoal, mais um vídeo do canal Arcanos em Foco. Tá chegando por aqui agora? Então já ativa aí o seu sininho, não esquece e também não esquece de me seguir porque tem bastante gente que assistem os vídeos, porém ainda não estão inscritos aqui no canal. Eu posto os vídeos todas as quintas-feiras. São vídeos que eu busco nos estudos o que a Pamela se inspirou para a confecção e o desenho da carta. Eu sou a Luciana Martins, numeróloga, taróloga. Se você quiser uma consulta de tarô comigo, a consulta dura 1 hora. Se você quiser a análise do seu mapa numerológico para entender seu momento de vida, entender seus desafios, o que aconteceu e o que ainda está por vir na sua vida, também é com o mapa na numerologia pitagórica. Você pode entrar no Instagram luciana.martins74. Lá você pode me mandar uma mensagem no direct ou você também encontra o WhatsApp, tá bom? Olha, eu trouxe a carta hoje que eu vou compartilhar com você, a carta 9 de paus. Tem sim a referência da Pamela para a confecção desta carta. Então, temos aqui a carta, vou ampliar para que você veja maior aí, me deixar bem pequenininha aqui do lado. Vamos lá. Essa carta. Você vê aí, né? Nós vamos falar os pontos principais dela. E claro que a gente está falando de uma pessoa que teve coragem, né? Você vê aí que tem essa pessoa com a faixa, a gente vai falar sobre isso. Então, é a coragem silenciosa na reta final da jornada. Estar machucado não significa estar vencido. Então, são duas frases muito importantes desta carta 9 de paus. E aí a gente tem a imagem tradicional, que eu já trouxe na abertura, né, no primeiro slide, e a gente tem essa figura aí ferida, com uma faixa na cabeça, apoiando-se em um bastão. O olhar está atento, como quem aguarda um inimigo. Posição de defesa, mas também de determinação. Os bastões atrás funcionam como uma muralha simbólica. Então, assim, ó, essa posição de defesa é o que eu bato assim na tecla insistentemente para você, que a carta, no estudo e na composição e na inspiração dela, é tudo isso que a gente vai falar aqui e muito mais que você tem aí nos seus livros. Porém, ela funciona muito bem quando você vê através do sentimento da carta, da intuição e também fazendo a referência com a pergunta que o seu consulente fez. Eu participei, do curso, né? Vocês sabem, já falei aqui. E nesse curso, uma pessoa tinha tido, uma cirurgia na cabeça, tá? E olha que interessante, a gente tem essa faixa, então a gente pode falar de machucados também na cabeça. E também de uma pessoa que tá aí apertadinha, né? Você vê que o cinto, que na cintura dele, aí, essa faixa ou esse cinto, como você queira falar, tá apertadinho, né? Então é um lugar onde ele tem um controle mínimo, né? Só ali dominando aquele momento, bem próximo, até os bastões atrás dá uma delimitada nessa análise. Então precisa sentir essa carta também, além de tudo que eu vou falar aqui, tá? Ó, a palavra-chave é perseverança, resiliente, né? Pessoa que está perseverante e resiliente, está ferido, mas não caiu, tá de pé. Postura, resiliência e preparação. É a esperança de quem já viu muita coisa e continua firme. Nós não temos o número 9.
aqui nessa carta. Por isso que é importante você estudar outras coisas na numerologia. Esse número 9, a numerologia ela fala que de 9 em 9 anos, de 9 em 9 meses, de 9 em 9 dias, e a gente acaba nem se ligando nisso, a nossa vida dá uma mudada, né? O ciclo da numerologia é o número 9. E também é aquela coisa assim, você já viveu coisas dentro desse ciclo, desse período, mas continua firme, tem esperança ainda. Por que que existe essa palavra esperança aqui? Porque depois do 9 a gente volta para o 1. Isso na numerologia, tá? Porque se a gente for continuar no tarô, a gente tem o 10, mas que também reduzido o 1 mais 0 dá 1. Então a gente volta no começo de novo. Então a gente tá cansado, a gente tá estressado, a gente tá, dependendo do naipe, né, mexido na cabeça, com medo, apreensivo. Enfim, tem todos os naipes que cada um, dentro desse número 9 vai querer dizer alguma coisa. Mas a esperança aqui é de que a batalha não acabou. Então, ele vai enfrentar ainda isso dentro da carta e da jornada, tá bom? E aqui eu trago a inspiração da Pamela, tá? A inspiração visual para a carta, o que ela desenhou. Então, foi uma obra que ela ilustrou em 1899, que era Jack, que era um personagem, precisava entrar pela uma chaminé para cumprir a sua missão. Era um lugar estreito, era um lugar. Porque, assim, quem cai de uma chaminé não cai bonzão lá embaixo. Alguma coisa aconteceu, né? Ou quebrou uma perna, ou ralou a cabeça, ou se machucou de alguma forma, o pé, enfim. Ou, Deus me livre, mas quando não findou aí com a vida, tá? Porque o número 9 também fala do quê? De se encerrar, de acabar, de terminar. Então, a gente tem tudo isso que também pode pensar. Tô falando aqui que é morte? Não, não tô falando que é morte, tá? Mesmo porque a postura do rapaz, o naipe que é pausa, a gente não fala nada disso, tá? Tô falando coisas aí para você pensar no que é um fim de um número 9. Então, Jack, esse personagem que ela desenhou, ele descia por uma chaminé para cumprir alguma coisa. Então, ele se machucou. Tem um obstáculo físico, né? Que simboliza os limites da jornada. O que que aconteceu? Ele se machucou, né? O esforço silencioso, mas corajoso. Ele precisava fazer isso e ele desceu pela chaminé, tá? E aí eu trouxe aqui a capa do livro, que é esse Mary Tales of Irish Folk and Fair Lore. Ai, gente, tão difícil essas palavras em inglês, né? Mas aqui, ó, esta é a capa do livro. Que livro? Que foi escrito, né, por um escritor e que a Pamela fez o quê? A ilustração do livro. E é interessante aqui, chama atenção, que eu posso usar inclusive isso, essa capa desse livro. Olha aqui, lembra alguma coisa? Vocês, isso aqui? Tá lembrando esses dedos? Essa essa pessoa aqui? Não lembra o diabo? Não lembra a carta do diabo? Então, durante as ilustrações da Pamela, seja na revista, seja em livros, ela trabalhou com isso, então ela era chamada para desenhar essas coisas. E quando ela foi fazer o tarô, com certeza ela pode ter se inspirado em toda essa bagagem ilustrativa que ela teve, né? E eu achei muito parecido, né? Não estou falando que é, ok? Estou falando que é bem parecido. Então ela fez a ilustração deste livro. E era o quê? Era uma coletânea de contos folclóricos irlandeses escrito por Selmas
Maquimanos. E a ilustração da Pamela com traços teatrais e simbólicos, tá? A história de Jack e o rei mostra o herói entrando pela chaminé para cumprir uma missão, metáfora visual que inspira a postura defensiva do Nove de Paus. Publicado com livro de capa dura, voltado ao público que apreciava mitos e lições de vida. Então, isto aqui é uma coletânea, tinha várias histórias, e uma dessas histórias era esse Jack que desceu pela chaminé para concluir alguma coisa. Não achei sobre a história, mas de repente, sei lá, você aí tem umas pesquisas diferentes, acaba achando, coloca nos comentários para as outras pessoas poderem estudar também. E aqui eu trouxe uma analogia para você nunca mais esquecer dessa carta, tá? Karate Kid. O Karate Kid é. Você pode chamar essa carta da carta do Karate Kid, para você não esquecer mais. Porque a gente tem aí, ó, o nove de paus no tarô e o Daniel San na cena final. A figura ferida no nove de paus, mas em pé, apoiada num bastão. E o Daniel, na cena final, tá machucado na perna, quase caindo, mas ele depois se ergue, quer dizer, a batalha não terminou. Olhar atento, esperando um novo ataque. E o Daniel, no filme, concentração máxima, mesmo sentindo dor. É o que o carinha tá, né? Ele tá aí com aquele olhar, observando da onde vai vir meu inimigo, o que que eu preciso fazer agora, tenho que me proteger, tenho que continuar mesmo machucado. No nove de paus, defesa estratégica, coragem contida. E no Karate Kid, usa o golpe da garça, um movimento treinado com sabedoria. E vocês chamam a atenção aqui de você para essa palavra sabedoria, porque o próximo slide você vai entender esta palavrinha aqui, tá? Resistência apesar do cansaço. A carta do nove de paus fala: tá cansado? Tá. Tá machucado? Tá. Houve obstáculos? Sim. Tem desafios? Sim. Mas tem coragem e precisa continuar. Então, ó, a resistência, apesar do cansaço, continua mesmo após os limites do corpo serem testados. No filme, o Daniel, eu tenho certeza que muitas pessoas, óbvio, que assistiram esse filme e que sabe que ele foi testado ao máximo. Ele foi até o último minuto, cansado e não desistiu. Última etapa antes da vitória. Último golpe que define o desfecho do campeonato. Então, assim, ele usou tudo isso, ele foi, após os limites testados com muita sabedoria, ele foi para os finalmente. Ele encarou, ele pegou tudo que ele podia e usou como estratégia. Isso é uma analogia para você não esquecer que essa carta pode ser de uma preparação, inclusive, para um golpe final. Ah, Luciana, mas como assim? Vou dar um exemplo aqui. Tá falando de um contrato, advogado. A pessoa tem que se armar, tem que armar a defesa, porque vai lá, tá na frente do juiz, tem que ter colhido todas as informações. Isso dá trabalho? Muito. Queima a cabeça de quem tá pensando na defesa? Sim. Queima a cabeça de quem tá entrando com esse processo? Sim, mas não pode desistir, porque tem bons argumentos, tem a sabedoria que foi usada, tem pessoas que podem estar contribuindo para que essa defesa seja boa, tá? E aí você tem tudo isso aqui. Inclusive, se a gente falar de relacionamento também, já vou abrir aqui, o relacionamento dessa carta você poderia ter aquela pessoa
que sabe que tá machucada, que tá vindo de um outro relacionamento e que a amiga, de repente, ou um amigo fala assim, pô, vamos lá, eu tenho uma pessoa para te apresentar. Não é porque você se machucou nessa relação que você teve que você vai ter que se fechar. Não é isso. Vamos, vamos lá, você conhece outra pessoa. Então a pessoa mesmo machucada, ela sabe que ela precisa continuar, que o que ela tá sentindo vai passar, tá? E olha aqui, um comportamento. Lembra que eu falei que eu ia trazer a palavrinha sabedoria que eu estava chamando a atenção? Do eremita. Essa carta não é a carta de número 9. Então, ó, o 9 de paus está em guarda, atento machucado. O que tem a ver com o eremita? Está introvertido, cauteloso, analisando os próximos passos. O eremita ele não age por impulso, ele age com sabedoria. Ele tem a sabedoria do caminho dele, da vida dele, da trajetória do um até o 9. Olha quanta sabedoria tem. Carrega os aprendizados na pele, literalmente ferido. Carrega, o eremita, os aprendizados na alma, por meio da lanterna da sabedoria. É o que ele carrega dentro dele. Desconfia de novos ataques. Até o carinha da carta tá aí se protegendo, né? Tá meio desconfiado, tá ligado no que pode acontecer. E o eremita reflete antes de confiar ou de se expor. Então ele tá armado para o que pode acontecer. Quer seguir, mas precisa se proteger. E o eremita quer avançar, mas só após contemplar o melhor caminho. O eremita ele não faz as coisas impulsivamente, ele se protege, ele se arquiteta. É até por isso que eu estou fazendo essa analogia com essas duas coisas, tanto o filme Karate Kid quanto o Eremita, porque é a carta de número 9, tá? Não importa, esquece o naipe, mas tem um eremitazinho aí de fundo nessa carta, não pode esquecer disso. E a defesa com sabedoria prática. E com o eremita, isolamento com sabedoria interior. Então ele está no momento onde está isolado, está machucado, mas ele já tem a sabedoria de como ele vai se defender. Ele sabe, ele colocou essas estacas aí, é como se fosse uma certa até proteção, né? Eu falei do cinto que está apertadinho, quer dizer, ele com ele mesmo. Então são coisas que você pode lembrar para falar a resposta correta aí para o seu consulente. E frases que são boas para esta carta. O 9 de paus nos lembra que, mesmo machucados, ainda podemos lutar. Daniel San. A coragem é continuar preparado, mesmo quando o medo tenta dominar. O 9 de paus age como o eremita ferido. Ele não corre mais como antes. O eremita é o velhinho, não é? A pessoa cansadinha. Mas sabe onde pisar. Sua sabedoria está na cautela, na preparação e no tempo certo de agir. E para finalizar, perguntas que você pode fazer no seu momento de vida, ou até mesmo para o seu consulente. Onde você tem se mantido em alerta por tempo demais? Tipo, tá desconfiado, é, tá aí queimando a cabeça, tá aí gastando sua energia. Onde? O que te fez continuar de pé até aqui? Dentro do que você perguntou. Em que área você precisa baixar um pouco a guarda e confiar? Confiar na sua sabedoria, confiar no preparo que você teve, né? O Daniel San, tudo que ele treinou, tudo que ele foi tendo de aprendizado com o. Esqueci, gente, o nome dele, seu Miyagi, agora lembrei, né? Tudo que ele teve de aprendizado. Olha aí o seu Miyagi também, né? Como um eremita.
para você não esquecer da carta. Tem o seu Miyagi aí. O que você aprendeu até aqui? Não desiste. Usa isso a seu favor, usa isso a seu favor numa defesa, usa isso a seu favor dentro de um relacionamento, porque com certeza se você sair machucado, de uma próxima vez, você não vai se entregar tanto, não vai cometer os mesmos erros. Aprendeu. É isso que quer dizer essa carta, tá? E eu espero aqui que eu tenha conseguido, além de trazer no que a Pamela se inspirou para fazer essa carta e que abre mais estudo para você também, tudo que eu fiz aí de analogia para você não esquecer mais. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Curte para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. Porque senão o YouTube acaba não entendendo que esse vídeo pode ajudar, que esse vídeo é legal, que esse canal é um canal sério, um canal de aprendizado. Então você precisa fazer isso aí, ativando o sininho e também seguindo o canal Arcanos em Foco. Te vejo a semana que vem com outra carta, com outro estudo. Até mais. Tchau!